Fala família, tudo bem? Um feliz ano de 2021 para todos e esse ano é o ano que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. E olha só, trouxe uma questão de números complexos. Ah, Pablo, mas é do ITA. Cara, vamos lá, né? Pera lá. Essa questão do ITA, sim, é do ITA, mas eu botei ela aqui para a gente fazer uma revisão de alguns tópicos. Então ela serve como apoio aí teórico para a gente. Então vem. O valor da potência raiz de 2 elevado a 1 dividido por 1 mais i elevado a 93. Filhote, a primeira coisa que a gente pode fazer é propriedadezinha de potência. Se é uma razão aqui dividido elevado a um expoente 93, seria raiz de 2 elevado a 93 dividido por 1 mais i elevado a 93. Isso é tranquilão. E agora a gente pode olhar aqui um pouquinho desse 1 mais i, né? Por que, Pablo, que eu posso olhar esse 1 mais i? Porque a gente, quando estuda potências, esse é o caso que o professor coloca um asterisco, coloca aqui embaixo assim, ó. 1 mais i ao quadrado, 1 mais i... Enfim, então volta. 1 mais i quando elevado ao quadrado é igual a quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado de i é menos 1. Menos 1. Então, olha o que acontece. Que legal, filho. Ou seja, 1 mais i quando elevado ao quadrado resulta para a gente em 2i. Que legal! E se a gente elevar a quarta, olha o que acontece. 1 mais i à quarta é a mesma coisa que 1 mais i ao quadrado ao quadrado. Então isso daqui vai ser 2i ao quadrado. 2i ao quadrado fica 2 ao quadrado, 4, vezes i ao quadrado, menos 1. Ou seja, 2i ao quadrado é igual a menos 4. Pablo, é bonito, é legal, é interessante, mas qual é a interessância nisso, né? Por que eu precisaria saber disso? Bem simples. Olha só, uma vez que a gente sabe que 1 mais i, quando elevado à quarta, resulta em menos 4, a gente pode trabalhar em cima disso. Por quê? Porque, ó, o que rola? Raiz de 2 elevado a 93 dividido por 1 mais i elevado a 93 é a mesma coisa aqui. Ó, raiz de 2 elevado a 93 dividido por 1 mais i elevado a 93. E olha o que eu vou fazer. Olha a malandragem que eu vou fazer. 1 mais i elevado a 93, por propriedade de potência, a gente sabe isso aqui. Isso daqui é a mesma coisa que 1 mais i elevado a 92 vezes 1 mais i elevado a 1. Pablo, mas por que é que você fez isso, né? Que diabos é esse? Eu fiz o seguinte, a gente sabe que dentro das propriedades de potência, quando eu tenho potências de mesma base e eu multiplico elas, a gente repete a base e soma os expoentes. 92 mais 1 é 93, então eu somente desmembrei. Mas qual foi o intuito por trás dessa manipulação aqui? O intuito foi, eu sei que 1 mais i quando elevado à quarta é um número real, menos 4. É um número real puro. Então, olha que bonito. Aliás, é um número real, né? Real puro fica difícil. Então, isso daqui vai ser igual a raiz de 2 elevado a 93 dividido por 1 mais i elevado a 92. Olha o macetinho que eu vou fazer aqui, ó. Vou abrir como 1 mais i elevado a 4. Aí eu faço. Eu sei que potência de potência a gente faz o produto dos expoentes. Então, 4 vezes qual número resulta em 92? Ah, 23. Opa, legal. 1 mais i. Mas por que eu fiz isso? Fácil. Uma vez que eu sei que 1 mais i elevado à quarta é menos 4, então isso daqui vai ficar menos 4 elevado a 23. Que bonito. Então, olha o que a gente vai fazer aqui. Ó. Vamos desmembrar em cima também. Raiz de 2 elevado a 93 é a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 2 elevado a 46 vezes raiz de 2 elevado a 1. Mas, Pablo, novamente, eu não consigo entender por que é que você está fazendo isso. Que diabos é esse? Vamos ver. Ó, 1 mais i elevado a 4 é menos 4. Menos 4 elevado a 23, eu vou escrever como 4 elevado a 23 vezes menos 1. Isso daqui vezes 1 mais i. Perfeito, né? Legal. Então, olha o que rolou aqui, ó. 4 elevado a 23. Legal? Legal.
Então, agora que chegou a parte bonita. Raiz de 2 elevado ao quadrado, eu simplifiquei, uma vez que esse número aqui é positivo. Legal? 2 elevado a 46 é a mesma coisa que 4 elevado a 23. Por quê? Porque 46 é a mesma coisa que 2 vezes 3. E 2 ao quadrado é 4. Então, ficamos com 4 ao quadrado vezes raiz de 2, dividido por 4 a 23, vezes 1 mais i. De boa? Ó. Foi? De boa, né? E a gente sabe que dividir por um número complexo fica difícil, não fica tão legal. Então, a gente multiplica pelo conjugado. O conjugado é o número mantendo a parte real e trocando o sinal da parte imaginária. Então, fica 1 menos i. 1 menos i. De boa? Raiz de 2 vezes 1 menos i. Raiz de 2 vezes 1 menos i. Dividido por... Quando eu multiplico um complexo e o seu conjugado, isso vai ser a soma dos quadrados das partes real e imaginária. Ou seja, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2. Perfeito? De boa? Então, 1 menos i dividido por... Aqui. Agora vamos simplificar aqui. A gente poderia até ter mantido, né? Não, tá certo. A gente vai simplificar aqui por raiz de 2. Uma vez que 2 é raiz de 2 vezes raiz de 2. Vou só reescrever aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, quando a gente, toma esse com esse. Então, é 1 menos i dividido por raiz de 2. Provavelmente vai ser essa alternativa aqui. Vamos ver se eu errei alguma coisinha. 1 menos i... Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma segunda solução e depois a gente confere se teve erro na digitação aqui das alternativas ou se eu errei alguma continha. Vem para a segunda alternativa que é uma boa saída. Olha só, a gente trabalhou aqui com propriedades de potência de forma algébrica, não trabalhamos com a parte trigonométrica. Solta o cabinho aí para mim, por favor, para não prender. Então vamos aqui para a parte trigonométrica. Como assim, Pablo? Eu sei que um número complexo ele pode ser escrito na sua forma algébrica, z igual a mais bi, e ele pode ser escrito no que a gente chama de forma trigonométrica. Z igual a módulo de z vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Esse tetinha aqui, a tetinha aqui que a gente está usando, é o argumento. E o módulo é o módulo, cosseno, enfim. A gente sabe que esse cosseno de θ aqui, ele é a razão entre. Cosseno de θ, a razão entre a parte real e o módulo de z. Enquanto o seno é a razão entre a parte imaginária e o módulo de z. De boaça, tranquilo? Tranquilinho, né? Então a gente pode transformar isso na nossa parte trigonométrica, na nossa forma trigonométrica. E como ficaria? Z seria igual a módulo de z. Módulo de z, para quem não lembra, deixa eu ver se está pegando. Está pegando de boa. Para quem não lembra, módulo de z é a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e parte imaginária. Raiz de a quadrado mais b quadrado, perfeito? No nosso casinho aqui, 1 mais 1, 2. Então, o módulo de z nesse caso seria raiz de 2. Perfeito? Pablo, e quem vai ser o meu cosseno e o meu seno de θ? Então, vamos lá. Vamos determinar isso aí, Cosseno de θ vai ser a razão entre 1 e raiz de 2. Eu estou transformando esse 1 mais i aqui, Vai ser a razão entre 1 e raiz de 2. 1 dividido por raiz de 2. Racionalizando direto, raiz de 2 sobre 2. De boa? Enquanto seno de θ, vou botar aqui, seno de θ e seno de θ é a mesma coisa, razão entre 1 e raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2. Pablo, o seno é igual ao cosseno. Legal. Ambos são positivos, ou estão no primeiro quadrante. E eles são iguais, significa dizer que θ
que é esse argumento aqui, ele é π sobre 4, perfeito? Perfeito. Então a gente consegue escrever esse complexo 1 mais i como sendo módulo dele, raiz de 2, vezes cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4. Pablo, mas por qual razão, motivo ou circunstância interessa-me passar para a parte trigonométrica, para a forma trigonométrica? A gente conhece, se você não lembrar, não conhecia ou não sabe, você vai saber agora, o que a gente chama da primeira lei de Moave. Ó, primeira lei de Moave. Perfeito? O que diz a primeira lei de Moave, né? Se z é igual a módulo de z vezes cosseno de θ mais i seno de θ, a gente tem uma relação para z elevado a n, para a enésima potência de z. E fica assim, ó, z quando elevado a n, a gente vai fazer o seguinte, isso daqui vai ser igual a módulo de z elevado a n vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Tá, o que mudou? Aqui a gente vai multiplicar por n e aqui a gente vai multiplicar por n. O argumento fica multiplicado por n. E Pablo, como assim, né? Agora a gente faz, ó. Z elevado a n, no meu caso eu tô trabalhando com 1 mais i. Ou seja, 1 mais i elevado a 93 vai ser igual a módulo disso, raiz de 2, elevado a 93, vezes cosseno de nθ, cosseno de π sobre 4, vezes 93, mais i seno de π sobre 4, vezes 93. De boa? Agora ficou bonitão, fácil, mec, tranquilinho. 93π sobre 4, a gente faz a continha de boa. Ó, 93π dividido por 4, a gente consegue distribuir da seguinte forma. Isso daqui é a mesma coisa que 23π mais π sobre 4. Como que eu sei? Eu faço a divisão, ó. 93 dividido por 4 dá 23, resta 1, 1π. Então eu repito, π sobre 4, eu repito o denominador. De boa? Ou seja, mas o que quer dizer isso aqui? Significa que eu estou fazendo aqui 23π. 23π, sabendo que π é meia volta, é a mesma coisa que eu dar 11 voltas completas, que é 22π, né? Mais π sobre 4. Então isso daqui, na verdade, é a mesma coisa que 22π mais π sobre 4. É 22π mais 5π sobre 4. Perfeito? Por que eu fiz assim? Porque eu sei que 22π nada mais é que um número de voltas. É como eu pegasse um complexo e desse 1, 2, 3 e continuasse dando voltas e caindo no mesmo lugar. São arcos côngruos. Perfeito? Legal? Tranquilinho? Então, esse 22π para mim de nada importa. Nada importa. Show? Então, eu sei então que o meu argumento desse meu complexo 1 mais i elevado a 93 é 5π sobre 4. E 5π sobre 4 é π mais π sobre 4. Então, seria o que em graus a gente conhece por 225 graus. E a gente sabe que o cosseno de 225 é menos o cosseno de 45. E o seno de 225 é menos o seno de 45. Ah, bonito. Então, z elevado a 93 vai ser igual a raiz de 2 vezes cosseno de θ menos raiz de 2 sobre 2. E seno de θ menos i raiz de 2 sobre 2. De boa? Tranquilão? Legal? Então eu multiplico raiz de 2 elevado a 93. Então, tranquilinho, Mac. Olha que legal aqui, ó, que eu vou fazer. Raiz de 2 elevado a 93, escreverei como raiz de 2 elevado a 92 vezes raiz de 2. Raiz de 2 a 92, a gente já viu que é a mesma coisa aqui. Raiz de 2
mesma coisa que 2 elevado a 46. A gente viu nesse probleminha aqui, ó. Perfeito? 2 elevado a 46 vezes raiz de 2 vezes isso aqui. Menos raiz de 2 sobre 2 menos i raiz de 2 sobre 2. Agora, que bonito. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2 dá menos 1. Raiz de 2 vezes menos i raiz de 2 sobre 2 dá menos i. Ah, tá. Então, isso daqui, na verdade, é 2 elevado a 46 vezes menos 1 menos i. Dividido, aliás, isso daqui é o valor de z elevado a 93. Perfeito? Legal, Pablo. E agora a gente quer analisar a parte de cima, né? A partezinha de cima ali. Olha que legal, eu nem precisava ter feito esse 2 elevado a 46. Poderia ter simplificado direto. Raiz de 2 é 93, raiz de 2 é 93. Eu vou até fazer isso. Como assim, Pablo? Ó. Aqui. A gente achou que isso daqui então seria z a 93 igual a raiz de 2 a 93 vezes... Tá conseguindo? Raiz de 2 a 93 vezes menos raiz de 2 sobre 2 mais menos i raiz de 2 sobre 2. Agora, a gente quer, na verdade, raiz de 2 a 93 dividido por 1 mais i a 93. Então, a gente quer raiz de 2 a 93 dividido por raiz de 2 a 93 vezes menos raiz de 2 sobre 2 menos i raiz de 2 sobre 2. De boa? Ó. Agora eu multiplico pelo conjugado. O conjugado disso aqui nada mais é que multiplicar pelo inverso. Então fica menos raiz de 2 sobre 2 mais, inverti o sinal da parte imaginária, mais 1 vezes raiz de 2 sobre 2. Dividido por, embaixo ficamos a ao quadrado mais b ao quadrado. Então fica raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vai dar meio, que é 2 dividido por 4. Mais meio, meio mais meio dá 1 inteiro. Então isso daqui dividido por 1. Então ficamos com menos raiz de 2 dividido por 2 mais i dividido por raiz de 2. Isso daqui é a mesma coisa aqui, menos 1 mais i dividido por raiz de 2. Menos 1 mais i dividido por raiz de 2. Menos 1 mais i dividido por raiz de 2. É isso. Menos 1 mais i dividido por raiz de 2. É a letra A. Vamos ver aqui agora qual foi o erro. Melhor, se vocês conseguiram perceber qual o errinho de conta que eu tive na primeira forma, comenta aí pra mim e eu quero ver se vocês estão ligados. E o mais importante é que a ideia ficou. A gente conseguiu compreender aí algumas formas de resolução, inclusive essa aqui que poderia ser um pouquinho mais elegante, essa aqui um pouquinho mais estratégica, modelo de prova. Perfeito? Então vamos rumo às provas EA, AFA. Vamos aí, vamos se preparando. E tamo junto e até a próxima.